Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. E no vídeo de hoje eu quero estar abordando um assunto que muitas pessoas têm me perguntado, e eu sei que isso é dúvida de muitos corações. E o tema que eu vou abordar hoje é: o diabo pode ler pensamentos? O diabo pode ler pensamentos? Fique até o final e você vai descobrir se ele pode ou não pode realmente ler o pensamento das pessoas. Mas antes de entrar nesse vídeo, eu quero já te pedir que curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e deixe também o seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é de grande relevância para o público. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Iohanã, livro de João, capítulo 8, versículo 44, que diz-nos assim. Estou lendo a Bíblia Judaica, e diz assim na Bíblia Judaica: vós pertence ao pai de vocês, Satã, e deseja realizar os desejos dele. Desde o princípio ele foi assassino e nunca se apegou à verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e de fato o inventador da mentira. Então, nós vemos aqui a fala de Jesus acerca de Satã, acerca desta figura chamada Satã ou chamada Satanás. E nós vemos aqui Jesus enfatizando, dizendo que eles pertenciam à descendência de Satã, à descendência de Satanás. Por quê? Porque no decorrer do texto nós vamos entender que a intenção dessas pessoas era matá-lo, a intenção dessas pessoas era se opor a ele, o Messias de Israel. E a palavra Satã, ela significa adversário. Ou seja, a palavra Satã, no original hebraico, significa adversário. E me embasando aqui nesse texto, como ele apresenta a palavra Satã, como ele apresenta a palavra, também que na nossa Bíblia, na Ferreira de Almeida, está escrito Satanás, eu quero aqui falar um pouco sobre este assunto. Se Satanás pode ou não ler pensamentos. Preste bem atenção no decorrer desse vídeo. Muitas pessoas, elas têm essa indagação em seus corações. Muitas pessoas ficam se perguntando: será que o diabo ele pode ler os meus pensamentos? Será que Satanás ele sabe o que eu estou pensando? Se eu orar em pensamento, será que ele está ouvindo ou está lendo o que a minha mente está se dirigindo e falando com Deus? Muitas pessoas têm me perguntado se ele tem esta capacidade, se ele tem este poder de fato de ler os nossos pensamentos. Agora escute, Satanás, ele é um ser espiritual, ele é uma entidade espiritual. E o que nós podemos aqui entender é que ele atua no mundo espiritual. Ele atua dentro da esfera espiritual, não na esfera física da matéria, mas sim numa esfera espiritual. E a resposta que todos aqui querem saber é se ele pode ou não ler os pensamentos. Em primeiro lugar, o que significa também pensamentos? Pensamento significa capacidade de consciência. Pensamentos também significa reflexão, refletir. Pensamentos também significa meditar, meditação. E pensamentos também tem a conotação de combinar e comparar ideias. Então veja, claro que é muito mais coisa sobre pensamentos, aqui é simplesmente uma base para nós nos embasarmos. Então pensamento também, ele tem todas essas conotações.
Pensamentos, eles estão dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, estão dentro do nosso cérebro. E os pensamentos, eles são espirituais. Os pensamentos não estão dentro da física, da matéria física, mas eles fazem parte do campo espiritual. E então, meus irmãos, é por isso que muitos irmãos, eles têm esta dúvida no seu coração. Por que eles têm essa dúvida? Vou aqui dizer o porquê que brota essa dúvida no coração. Porque muitas vezes o adversário, ele oferece para a pessoa aquilo que de fato a pessoa gosta. Muitas vezes a pessoa, ela projeta algo e ele sabe o que a pessoa projetou. Muitas vezes a pessoa, ela gosta de algo, deseja algo e ele apresenta exatamente aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa projeta. Então, fica esta pergunta: como pode isso acontecer? Como pode isso se suceder? Então, isso significa que ele pode ler os meus pensamentos? E a resposta é: claro que não. Satanás não tem poder de ler os nossos pensamentos. Ele é incapaz de ler aquilo que nós pensamos. Ele não tem essa habilidade de ler nossos pensamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela expressa e diz que somente o Criador, somente o Eterno, somente Deus, ele tem o poder de ler a mente de suas criaturas. Nenhuma criatura, pense bem, nenhuma criatura viva pode ler os nossos pensamentos a não ser o próprio Deus. Isto é um atributo do Criador. Isto é um atributo de Deus. Então, me responda aqui, pastor Marcos, por que então que ele acerta nas coisas? Por que então que Satanás consegue fazer como se parecesse que estivesse lendo os nossos pensamentos? Eu quero aqui lhe dar uma explicação lógica do porquê que isso se sucede. Vamos começar pelo princípio de todas as coisas. Vamos começar pelo início. Bem, Deus, ao criar as criaturas angelicais, as criaturas espirituais, logo após, quando Deus vai começar a criar o ser humano, você tem que partir deste princípio. Os seres espirituais, ou o próprio Satã, ele foi criado basicamente próximo ao período da criação do homem, do ser humano, do mortal. Então pense uma coisa, ele observa todo o curso da humanidade, ele observa cada gesto, cada ação, cada atitude, cada palavra que o ser humano ele transmite desde a criação, desde o princípio da criação. E então ele consegue, com uma perfeita habilidade de observar os seus gestos, as suas ações, a sua leitura corporal, a sua fala, ou seja, as ações das suas palavras, a verbalização das suas palavras e as expressões, as microexpressões e as expressões faciais. Então é desta forma que ele consegue ler o ser humano, é dessa forma que ele consegue entender aquilo que nós queremos ou estamos sentindo. É pelas reações físicas, ou seja, é pela leitura corporal, é pela fala, ou seja, pela verbalização das nossas palavras, ou seja, ele lê o nosso comportamento físico, ele lê a nossa expressão facial, ele ouve e discerne muito minuciosamente as nossas palavras, e por meio do nosso comportamento, e por meio da nossa fala, e por meio dos nossos gestos, e por meio das nossas ações, ele entende e sabe exatamente o que estamos sentindo. Em outras palavras, ele é um perito em microexpressões faciais, ele é um perito em leitura corporal e ele é perito
em leituras verbais. Ele observa muito precisamente o nosso comportamento e as nossas atitudes e as nossas ações. E é por esse motivo que ele consegue, parece que ele sabe o que queremos, ele sabe o que estamos pensando. Mas não é porque ele sabe, é porque quando nós estamos pensando em alguma coisa, e este pensamento ele gera dentro de nós uma emoção, e esta emoção dispara para o nosso corpo reações químicas, e o nosso corpo então ele começa a demonstrar aquela emoção que estamos sentindo. Glória a Deus. E é exatamente por isso que ele consegue ler o ser humano, entender o ser humano e descobrir o que estamos pensando. Mas a palavra de Deus, ela é extraordinária. Existe aqui 2 conselhos que eu quero lhe dar para você brindar essa sua área e Satanás não descobrir mais coisas sobre você, sobre seus pensamentos ou sobre os seus planos. Nós vamos descobrir aqui hoje como brindar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações por causa de Satanás. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar embasado dentro de um texto da palavra de Deus. Hoje você aqui vai descobrir como fazer, como se proteger dessas habilidades que Satanás tem de ler o comportamento, de ler a verbalização e de ver os nossos sentimentos por meio da nossa leitura corporal. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Shaul, carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6 e no versículo de número 10. Nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, vamos ler. Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e armas providas de Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, versículo 13, por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele, e quando a batalha for vencida, permanecer em pé. Assim, revistem-se, usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça, e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança. Esse escudo aqui da confiança, numa outra leitura, numa outra tradução diz capacete da salvação e escudo da fé. Preste atenção, a fé na verdade ela é uma conotação, ela basicamente quer dizer outra coisa, mas no texto hebraico significa emuná. E emuná, ela tem uma outra conotação muito mais profunda, ela significa confiança absoluta e fidelidade. Então, como que nós vamos vencer e nos brindar dessa artimanha de Satanás? Nos revestindo de toda a armadura de Deus, nos revestindo de toda a capacidade que Deus nos deu, nos revestindo de todas as armas providas de Deus para a batalha espiritual. E aqui é para nós usar, olhe bem, o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Preste atenção aqui que é um outro detalhe que não citei. Quando o maligno ele lança esses dardos, essas setas dentro da nossa mente, e quando nós não temos o discernimento para discernir aquilo que é certo e errado, aquilo que vem de cima, ou aquilo que vem de forças negativas, forças espirituais,
Quando nós não discernimos o que é nosso próprio pensamento ou alguma seta, nós acabamos aderindo àquela ideia, aderindo àquele pensamento, e aí gera em nós as reações, gera em nós o comportamento. E então ele consegue armar ciladas e acabar nos afetando e destruindo. Mas quando nós usamos o escudo da confiança, quando nós usamos o escudo da fé, nós temos poder de desfazer, aniquilar os dardos inflamados do maligno. E desta maneira você já está começando a se brindar, usar o escudo da fé contra dardos inflamados de Satanás. E quando ele não consegue te inflamar com os seus dardos, você fica livre também de uma ação que possa gerar uma reação, e ele possa ler a sua leitura corporal e possa armar ciladas contra a tua vida. Então este é o primeiro conselho que eu te dou. Use as armaduras de Deus, se revista das armaduras de Deus. A palavra de Deus diz que é para nós nos revestirmos da força do Senhor e da força do seu poder. Se revista de Deus e do seu poder e das suas armaduras. Em segundo lugar, como nós podemos então mudar também, aqui é um outro conselho que dou, mudar os nossos comportamentos negativos que possam gerar uma leitura que Satanás pode nos ler e acabar inibindo ou trazendo alguma cilada, alguma armadilha ou até mesmo algum prato que acaba nos seduzindo e nos fazendo ser desfeitos, aniquilados ou destruídos. Eu quero que nós venhamos ler a palavra de Deus, e já vou estar encerrando esse vídeo, a palavra de Deus em Filipenses no capítulo 4 e no versículo de número 8, e nós vamos ler o que diz a palavra. A palavra diz assim: por fim, escute, por fim, irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro. Preste o conselho da palavra, preste atenção. Concentrem no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável, e alguma virtude ou algo digno de louvor. Continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou que ouviram e me viram praticando, o que aprenderam de mim. Olha bem, e fazer então, Deus que concede Shalom estará com vocês. Então preste atenção no que o conselho do apóstolo Paulo está dizendo, no que nós devemos pensar. Por quê? Porque se nós pensarmos em coisas, vou ler aqui, em coisas verdadeiras, a mentira não terá espaço na nossa vida. Se nós pensarmos em coisas verdadeiras dia após dia, nós vamos acabar colocando isso como prática da nossa vida e vamos ser verdadeiros. Em segundo, se nós pensar naquilo que é nobre, naquilo que é correto, o nosso comportamento vai mudar. Se nós pensarmos naquilo que é puro e amável e admirável, este conselho de Paulo é para que os nossos gestos, a nossa postura, as nossas palavras, o nosso comportamento corporal vai ser positivo, vai ser bom, vai ser honesto, vai ser verdadeiro, vai ser autêntico, vai ser puro. E aí, meus amados, Satanás não vai conseguir ler aquilo que de fato está dentro de ti, porque dentro desses pensamentos puros, bons, nobres, ele fica impossibilitado de entrar na sua mente por meio de dardos e acabar lendo um plano, um projeto, algo que está dentro do teu coração. Ele só pode fazer você externar alguma coisa quando há um pensamento impuro. Quando você está propenso para o mal.
então ele consegue ler e lhe oferecer algo que possa tentar destruir a tua vida. Então Satanás, repito, ele não pode ler pensamentos. Ninguém pode ler pensamentos. Ele pode ler os seus gestos, as suas palavras, as suas expressões, e por meio disso ele pode então entender aquilo que estamos sentindo. E quanto mais coisas negativas nós sentirmos e demonstrarmos, mais força ele tem contra nós, mais projetos ele tem contra a nossa vida. Quanto mais você for propenso para o mal, demonstrar sentimentos ruins, mais ele estará recebendo essas informações e bolando um plano contra você. Então, o meu conselho para brindar a tua vida contra esse tipo de ação do mal é você se revestir das armaduras de Deus, pegar o escudo da confiança e da fidelidade e da fé e neutralizar os dardos de Satanás. E quando você for orar a Deus, peça em pensamentos. Não use a sua voz para falar coisas que são segredos. Quando você for orar a Deus e a sua oração for destinada a pessoas, destinada a combate espiritual, daí sim, use as suas palavras, abençoe pessoas com as suas palavras, destrua coisas do mundo espiritual com suas palavras. Mas quando você for pedir algo para Deus, pensar algo lindo, um projeto, um plano, uma profecia que recebeu, ou um sonho, um futuro, guarde no teu coração as 7 chaves e não demonstre isso. Brinde com coisas boas, brinde com pensamentos bons, brinde com sentimentos bons, brinde com pureza, com uma mentalidade sadia. E Satanás não vai saber o que você tem guardado, pensado, cogitado ou falado com Deus. Não demonstra os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais, aquilo que você idealiza para o futuro. Não manifesta na sua face, no seu corpo e nas suas palavras. Ele nunca saberá o que somente você e Deus têm capacidade de saber. Que Deus te abençoe. Aqui eu encerro este vídeo respondendo a pergunta de muitos que me fizeram se o diabo pode ler pensamentos. E a resposta é não. Somente Deus pode ler pensamentos. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a você. E eu quero fazer aqui uma oração rápida pela tua casa e pela tua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso do Messias, eu peço a tua bênção para o lar dessa pessoa, eu peço a tua paz, a tua alegria, eu peço o preenchimento espiritual de amor, de paz, de ternura da parte do Senhor. Deus, e que o Senhor destrua com o mal, com a feitiçaria, com a macumba, com a inveja, com tudo que seja negativo contra essa casa, contra esta família. E eu declaro vitória, bênção, portas abertas, prosperidade espiritual e prosperidade material para esta casa, para este lar e para essa família. Que Deus te abençoe, fiquem todos com o Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.